Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Augusto. Como combinado com vocês, na segunda-feira eu mandei uma atividade, né? Quer dizer, vou mandar uma atividade para vocês relacionado à transformação, né? Ou as transformações do território brasileiro, tá? Então, essa é a primeira parte de algumas aulas em relação a isso, beleza? Então, a gente vai analisar todas as transformações que ocorreram no território brasileiro desde a invasão portuguesa em 1500. Não é descobrimento, não é chegada, é invasão, porque é um país que veio de fora invadir outro, tá? Então, temos que falar invasão portuguesa no Brasil em 1500. Então, a partir daí, a gente vai conseguir analisar um monte de transformações que vão acontecer no território, tá? Tanta questão populacional, social, econômica, territorial. Então a gente vai percorrendo esses séculos até chegar nos dias de hoje, beleza? Então eu trouxe para vocês a aula estruturada da seguinte maneira. Eu peço para que vocês assistam esse vídeo, que vocês curtam, deixem aí o like, né? A curtida, comentem, compartilhem com os colegas de sala, beleza? É, então assistam e prestem bem atenção nesse vídeo. Depois eu vou disponibilizar no grupo de vocês um PDF com esse PDF que está sendo disponibilizado, né? Que eu vou apresentar para vocês, que é a nossa aula, tá? E além do PDF também eu vou colocar um link de um formulário, né, para vocês responderem em relação a essa aula, beleza? Depois a gente vai analisar ele junto. Então, ó, vamos começar essa aula. Primeira parte que a gente tem que entender é o início da colonização portuguesa, né? Portugal veio ao Brasil em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral e Portugal começa a explorar essas novas terras, né? Ainda que de modo tímido. Portugal vai ter um interesse verdadeiro lá para 1532, quando o rei de Portugal manda Martim Afonso de Souza, que é esse navegante aqui, tá? Para o Brasil, e ele traz com ele homens para trabalhar, né, para servir de apoio a ele, né, ferramentas, sementes, títulos de propriedades para distribuir as terras para os nobres, né, que se chama sesmarias, né, que são esses títulos de propriedade, para ter um controle melhor do território, né, que era controlado pelos bárbaros, os indígenas, né, que assim eles se referiam, beleza? Então o objetivo de Portugal nesse começo do século foi fixar a bandeira, né, e marcar sua posição como um país que quer dominar outro, beleza? Então o Martim Afonso de Souza, né, e toda a corte portuguesa aqui instalada passa a querer dominar de forma mais firme esse território e cria as capitanias hereditárias, tá? Então essas capitanias, que foi criadas em 1534, dividia o território brasileiro, né, que era apenas essa porção aqui, né, de território, em vários pedaços de terra chamados capitanias hereditárias, beleza? Então tínhamos várias. As que mais prosperaram, né, ou seja, aquelas que mais deram certo, era a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, no Sudeste, tá? Essas que foram as mais capitanias assim que mais tiveram sorte, tiveram sucesso, crescimento, né? Então, como Portugal dividiu o Brasil nessas capitanias, lembrando que o Brasil era apenas essa porção de terra, né? Tá vendo essa linha pontilhada aqui, ó? Esse aqui era o Tratado de Tordesilhas, um acordo firmado entre Brasil e, perdão, um acordo firmado entre Portugal e Espanha em 1494, né, no período das grandes navegações. Dividia a América, as novas terras, na parte portuguesa e na parte da Espanha, beleza? Então, Portugal então passa a explorar seu território, né, o território brasileiro, no sentido costa, litoral, interior ou sertão, né? Por quê? Porque Portugal embarcou, obviamente, né, desembarcou, obviamente, no litoral brasileiro e passou a explorar essa região litorânea, né? Lembrando que tínhamos os indígenas aqui, a população nativa, e os portugueses ainda tinham receio de adentrar o território brasileiro, tá? Então, essa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas separava a América Portuguesa, que é esse pedaço, da América Espanhola, que é todo o restante do Brasil e Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Chile, etc. Beleza? Então, o Brasil era essa porção de terra dividida em capitanias hereditárias, tá? Então, o capitão hereditário ele tinha posse sobre essas terras, podia explorá-la,
né? Fazer os índios trabalharem a seu favor no modo brutal, né? Então, esse é um cenário do século aí, 16 no Brasil, tá? Então, como que era o território brasileiro, a economia do território brasileiro no século XVI? Era esse mapa aqui, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para retomar. Esse era o território brasileiro do século XVI, beleza? Então, esse é o Brasil que a gente conhece nesse mapa, né? E o Brasil era definido, né, delimitado por essa linha que era o Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil era toda essa porção aqui a leste, tá? Oeste do Brasil não era brasileiro, né? Não era português, no caso, era de domínio espanhol. Então, o território brasileiro tinha algumas cidades, todas localizadas praticamente na costa, com exceção de São Paulo, não é? E então, a economia brasileira dessa época, de 1501 a 1600, tinha como especialidade a extração de pau-brasil, tá? Essa madeira que era muito cobiçada pelos portugueses era a principal atividade econômica. A gente tinha ainda uma tímida atividade econômica centrada na cana-de-açúcar no Nordeste, olha lá, de roxinho, e também a pecuária começando a dar os seus primeiros passos ali no Nordeste, na Bahia e no Sergipe, beleza? Então, a gente tinha uma economia muito básica, centrada na extração de pau-brasil, criação de gado e criação, né, cultivo da cana-de-açúcar. Então, era um setor primário muito forte, né? O setor primário que é aquele que se fundamenta na extração de recursos da natureza e produção agrícola, ou agropecuária, né? Então, essa era a atividade econômica do Brasil, beleza? O Brasil era apenas isso até então. Aí o que acontece? Né? O Brasil ele começa a explorar cada vez mais o território, criando uma autonomia, né? Um poder de tentar explorar novas terras, uma força crescente. Né? Portugal investe no Brasil nesse momento, né? Na sua colônia, né? Principal. E aí o rei de Portugal cria em 1546 o cargo de governador-geral, que é um cargo importantíssimo para a colonização e ocupação do território. Tá? Então, o território brasileiro é ocupado, a gente tem um crescimento muito forte das capitanias de São Vicente e Pernambuco, olha lá como o Nordeste passa a se desenvolver, né? O Sudeste passa a se desenvolver bastante, beleza? Então, a gente tem uma outra realidade do Brasil do século XVI para o século XVII. O Brasil avança Tordesilhas, né? Entra no domínio espanhol, olha lá, né? A gente tem alguns destaques econômicos que devem ser ressaltados nesse momento, olha lá. A cana-de-açúcar de roxinho ela expande, boa parte chega até São Luís do Maranhão, né? Chega ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Tá? A pecuária, olha só, que eram pontos tímidos em Bahia e Sergipe, se espalham por todo o sertão baiano e mineiro, né? No Piauí, no Ceará, tá? Pega partes do Rio Grande do Sul, que a gente conhece hoje, de São Paulo, que aí nessa época pertencia à Espanha, beleza? A gente também tem as drogas do sertão. Tem nada a ver com droga não, pessoal. Drogas do sertão são as sementes, os frutos, né? As castanhas amazônicas, né? Um tipo de cultivo que não tem no resto do país, né? E que é exclusivo do bioma amazônico. Então a gente também tem a exploração dessas drogas do sertão, tá? Por toda a bacia do Rio Amazonas, que também era de domínio espanhol, só que a Espanha não tinha um domínio muito forte nessa região por questão da grande população indígena, né, que era violenta contra qualquer tipo de invasão espanhola, né, porque estávamos sobre suas terras, e também essa região é de difícil acesso, por ser uma mata muito fechada, por ter um clima muito quente e úmido, né, pela grande quantidade de rios e de animais silvestres. Então Portugal ela foi explorando a partir aqui da ilha de Marajó, no Pará, né, adentrando a foz do Amazonas e por todo o seu curso, beleza? Então, Portugal, aos poucos, foi expandindo seus domínios sobre o território brasileiro no século XVII. Beleza? Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu quero mostrar para vocês o formulário, beleza? Sobre as transformações do território brasileiro, parte 1. Peço para que vocês coloquem um e-mail. É obrigatório colocar um e-mail, seja o e-mail que vocês usam no centro de mídias, ou um e-mail pessoal da mãe, do pai, do tio, da avó, do cachorro, não importa, beleza? Coloquem um e-mail, registrem. Coloquem o nome completo de vocês e a turma, tá? E aí vocês vão responder 3 perguntinhas básicas. A1. Analisando o mapa do século XVI. Esse mapa aqui, ó. Beleza? Como estava ocupado
como estava ocupado o espaço brasileiro, né? O espaço brasileiro aqui, o território brasileiro, como ele estava ocupado, né? O que tinha de domínios, de culturas, né? Como ele era dividido, beleza? Como estava ocupado o espaço brasileiro. O segundo, analise com atenção o mapa do século XVII, beleza? E anote as suas impressões. Vocês vão analisar e vão responder o que vocês conseguem notar neste mapa, beleza? É uma resposta pessoal. A 3, vocês vão comparar os dois mapas e apontar as diferenças entre eles. Olha só, tem bastante diferença para a gente apontar. Beleza? Na questão 4, você diria que a ocupação do território brasileiro ocorreu somente pelos grandes produtores de cana-de-açúcar? Quem você acha que ocupou as maiores áreas? Vamos lá, ó. Cana-de-açúcar está aqui de roxo, ó, né? Só os produtores de cana-de-açúcar ocuparam o território brasileiro? Dá uma olhada aí, ó. Né? E ele respondia pela maior parte dos territórios, né? A cana-de-açúcar é o domínio principal em área no Brasil, né? Então tem que analisar os mapas. E a quinta questão e última, no Brasil colônia, que é esse Brasil, né? A pecuária teve um papel decisivo a pecuária, pessoal, olha lá, pecuária de verdinho aqui, ó, né? Pequenininho, e depois ela se expandindo aqui pro território brasileiro, ó. Ela teve um papel decisivo na ocupação das áreas litorâneas? Ela ficava exclusivamente nas áreas próximas ao mar ou não? Chegada de imigrantes europeus no Brasil? A gente já tinha chegada de imigrantes europeus, alemães, italianos nessa época? Ou apenas tínhamos os colonos portugueses e os índios, né? E a chegada dos negros nesse período? Expansão territorial na região Amazônia, né? A pecuária de verdinho, ela foi para a região amazônica ou não? D. Fixação do escravo na agricultura, né? O escravo estava trabalhando na agricultura, na pecuária nesse momento, né? Ou não? Ainda era meio cedo. E E. Expansão para o interior. A pecuária expandiu os domínios portugueses para o interior do Brasil? Olha só, ela foi para o interior ou não? Ou ela ficou apenas no litoral? Tem uma certa e vocês vão marcar ela aí para mim, beleza? É isso, pessoal. Qualquer coisa eu estou disponível para vocês. Deixem aí um comentário se for preciso, tá? Ou mandem um salve, mandem um alô, beleza? Qualquer dúvida também estou no WhatsApp e tamo junto. Até a próxima, pessoal. Bons estudos, boa semana para vocês.